Bate-papo. Vamos conversar agora com Luiz Librelotto, sócio proprietário da Librelotto Tour. Vamos fazer uma avaliação dos primeiros passeios do barco Cisne Branco na região. E quem está aqui é a proprietária do barco, Adriane Hilbig. Acertei? Acertou. E aí, tudo bem, Adriane? Bom dia. Tudo certo. Pode chegar bem pertinho do microfone. Tudo certo, bom dia. Obrigado pelo espaço aí para a gente poder estar conversando sobre o turismo, sobre as coisas que estão acontecendo aí na cidade, né? Muito bacana. A gente está honrado aí de estar participando desse momento histórico. Que legal. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia. Ouvintes da Rádio Independente. Estamos já com carteirinha quase marcada com crachá no programa. Né? Exatamente. Mas isso é bom, né? A gente fica feliz. E, em primeira mão, a gente quer agradecer vocês dois, a Rede de Comunicação, porque, de certa forma, vocês foram os impulsores do barco a chegar aqui. Porque, sem a ajuda de vocês, a divulgação de vocês, com certeza não teria tanto sucesso como está tendo. Nosso muito obrigado, Aline e Moisés. E a toda a equipe da Rádio Independente também, né? Valeu. A gente fica extremamente feliz, né? Porque é uma pauta recorrente aqui, né? O turismo e o desejo de fomentar essa pauta cada vez mais. E justamente essa é a primeira pergunta. Como que a gente pode avaliar até agora, né? A pergunta que a gente mais recebe, e fato é que o Josué acabava de atender, inclusive, uma ligação das pessoas perguntando: ainda tem passeio, né? Essa foi a pergunta que a gente mais recebeu aí nos últimos dias. Claro, desde as tuas primeiras entrevistas projetando a vinda do barco, mas isso foi intensificando com a chegada da Expo Vale. O que a gente pode contar para nossa audiência, o que já aconteceu? Então vamos lá. Como a gente sempre falou, as primeiras vendas foi de Taquari a Lajado e Lajado a Taquari, né? Se a gente tivesse dois cisnes brancos, teria um puxado o outro. Né? Porque foi vendido muito, muito mesmo. Então, logo em agosto terminou os ingressos. Ou seja, abrimos dia 1º de agosto, né? Nós lançamos aqui a venda e esse trecho em 15 dias lotou. Foi o trecho que mais lotou. E é o mais procurado também. Né? Então, como não tem esses, daí veio os outros paralelos que era dentro do projeto. O pessoal pergunta, mas por que não descemos até Taquari de novo, até Bom Retiro? Só que o barco Cisne Branco ele veio por uma sistemática que é Expo Vale e Construmóvel. Não teria um sentido tirar o barco daqui e deslocar para Taquari ou Bom Retiro. Não que não perderia o foco, né? Mas quando há uma parceria, eu acho que tem que focar essa parceria e manter firme, né? As primeiras vendas de horários, né, ocorreu super bem. Nós não tivemos as noites temáticas como planejamos, né? Eu acho que ainda não é a vibe do nosso Vale Taquari, né? Ou seja, 4 horas de programação dentro de um barco. Também, 34 anos, né? E volta com uma temática com várias programações. Né? Os almoços venderam super bem, todos os almoços sempre com uma capacidade boa, né? O mínimo ou o suficiente para rodar. Tipo, hoje nós vamos estar com 104 pessoas almoçando dentro do Cisne Branco. Nós tivemos a Noite do Comandante, que também o pessoal aderiu, né? Estava presente. Eram 4 horas de programação, jantar, mais a navegação, e aí mais a danceteria funcionando a todo tempo. Tivemos que abrir hoje 2 saídas extras, né? Nós tínhamos cancelado a saída das 9 por causa de pouca procura. E ontem nós mandamos aí para o Ricardo Sander, para a equipe da rádio, né, que a gente abriu essa saída das 9 horas da manhã, em torno era de meio-dia. Tá? Ontem de noite chegamos a 130 pessoas. Tá? Então, assim, foi muito rápido e as pessoas ainda estão procurando. Depois de meio-dia não temos como colocar, nós temos uma capacidade de pessoal sentado, poder almoçar com qualidade. Às 14 horas temos ainda algumas vagas dentro de encaixe. Aí tem que ir no porto mesmo, tem que ir no porto. Não tem outra maneira hoje para comprar senão no porto. No porto tem toda uma estrutura de cartão, de Pix, de dinheiro. Né? Na Expo Vale também, ali na Avenida do Turismo, tem o local das agências que também estão vendendo o ingresso do Cisne Branco. Nós fizemos uma saída extra do Happy Hour às 20 horas, né? Que esse agora dá uma travadinha porque os outros horários tem alguma coisa, que como a gente abriu às 9. Mas a gente abriu mais um Happy Hour. Hoje o Happy Hour da tarde nós vamos estar com 200 pessoas dentro do barco. Quantas pessoas já passearam? A gente tem esse número? Ou mais ou menos? Os que já entraram, tá, até ontem,
que é o nosso pessoal de terra, que a gente chama, que está fazendo essa contagem, chegamos em torno de 1.500 pessoas. Mais, Luiz. Mais. Chegou mais? Mais. Mais de 1.800. A Já ideia é vamos umas anotar 2.500 pessoas durante o período, Durante né? o período. Durante o período. Tá. né? E não é a capacidade máxima ainda. Mas acreditamos que foi um sucesso, né, Luiz, nesse sentido, né? Nós abrimos justamente mais esses 2 passeios hoje e foram abertos, como o Luiz falou, ontem ao meio-dia, né? E hoje de manhã já tem... Quando nós viemos para cá, já estava o pessoal embarcando enlouquecido, né? E o último horário hoje, às 20 horas, o pessoal está procurando muito também. E esse nós ainda temos ingressos. Importante a gente explicar agora como é que faz. Para quem tem espaço ainda, tem passe ainda para fazer o passeio. Como é que faz para comprar? Tem que ir até o local de saída, é isso? Sim, tem até o Porto dos Brothers, né? Onde está a equipe do barco, a equipe da operadora Libreloto Tour, para atender o pessoal lá. A gente até está dando a opção pelo WhatsApp, pela compra do Pix, mas não tem como fazer reserva, né, Moisés? O bom é chegar lá, vai lá para tomar um chimarrãozinho, aproveita, já compra o ingresso para as 20 horas, né? Hoje de manhã já tinha umas 20 pessoas na fila de espera, tá? Para você ter uma ideia de como foi o sucesso. Eu acho que o pessoal não teve aquela não acreditou mesmo que o barco Cisne Branco chegaria até aqui em Lajeado, né? Porque deixaram para a última hora. E o que a gente recebeu de reclamação, né? Mas não fomos avisados, né? Pô, agora não tem mais vaga que eu quero, não tem mais horário que eu quero, né? Então, assim, acontece. Às vezes a pessoa pede um mês atrás e agora quer comprar o ingresso, né? Então, mas eu entrei em contato. Hoje de manhã aconteceu isso, né? Então, eu olhei lá no histórico, fazia 15 dias que a pessoa tinha pedido a informação e não deu retorno, né? Garantia é ingresso na mão. Ingresso na mão. Tu tem garantia. Sem ingresso na mesmo. mão, infelizmente, não. Porque a garantia é para os dois lados, né? Tanto para quem vende quanto para quem compra. Mas acho que tu tens razão. O pessoal estava nas primeiras entrevistas. Será que é possível? Será que esse barco vem mesmo? E veio, gente. Que loucura. Bom, então ainda tem a possibilidade para o passeio de hoje às 20 horas. Às 20 horas. Esse é o do happy hour. A gente vai, na verdade, como... Qual é a duração desse? Ele dá 1 hora. A gente também, todos eles estão dando 1 hora. O único que tem 2 horas é o almoço, né? Que esse é um pouquinho mais longo, porque tem que ter a navegação, tem que ter um tempo de almoçar com calma. Imagina passear e almoçar em 1 hora não dá, né? A Moisés ali. Não dá mesmo. E bacana que esse das 20 horas tem também um drink, né? E música ao vivo. Então o pessoal pode curtir bastante, assim. E eu acho que isso... E a despedida do barco. Será o último passeio aqui desta temporada, aqui justamente em Lajeado, né? Depois amanhã só a descida da embarcação de Lajeado até Taquari. Adriana, eu quero saber de ti, pela tua experiência, como é que é navegar aqui nas águas do Rio Taquari, falar um pouquinho da navegabilidade, assim que se fala? Isto. É isso. Como é que se comportou o barco aqui na região? Muito bem. Nós logo quando começamos as negociações, que eu acho que estamos fechados há quase um ano, né, Luiz? Quase um ano que nós fechamos a data, né? Nós viemos algumas vezes para cá para ver as condições técnicas, né? Num primeiro momento, para conhecer realmente o porto com um olhar técnico. E daí depois algumas condições que precisariam ser montadas para justamente abrigar o Cisne Branco, não só nos passeios, atracar e desatracar, mas pernoite, essas coisas todas, né? Então, foi feita uma estrutura diferente ali. Viemos mais vezes fazer uma batimetria também, com o apoio da Joy Náutica, né, Luiz? Isso. Que nos apoiou aqui para fazer a batimetria. O que é a batimetria, né? É a gente medir a profundidade do rio, porque o barco ele tem um calado de quase 2 metros. O calado é a parte da embarcação que fica para baixo da água, né? Só para
para a gente ir entendendo. Então, a gente precisaria. Aí nós fizemos um afastamento, a prefeitura colocou, né, como uma estrutura, um afastamento por causa das pedras, dos cascalhos que tem ali, o afastamento com uns flutuantes, né, para que a gente pudesse encostar sem danificar a embarcação e com segurança para os passageiros, né, embarcarem. Essa manobra aí não é fácil de fazer, hein? Não, não é fácil, não é fácil. E em Taquari, na cidade de Taquari, também foi assim, né? Porque quando viemos olhar, e as várias vezes que viemos dar uma olhada, o rio estava num outro patamar. Agora está mais seco. Então, tudo muda a todos os dias, né? Mas viemos com um prático de navegação também. O prático de navegação é aquela pessoa que vem te dando direcionamento, né? Apesar do nosso comandante ser uma pessoa extremamente experiente, né? Mas o prático de navegação é o que conhece o local, é o guia local, né? É o guia local. Né? Ele que já navegou pelas águas mais vezes, né? A gente sabe que as águas aqui foi muito questão de barcos de areia, né? Então quase todos que navegaram com os barcos de areia, nós fomos depois da barragem tivemos muitos barcos de areia, tivemos 5 empresas de areia, de cascalho na região. Então praticamente o prático é aquele que já navegava nessas águas, né? Então facilita, ele sabe como é que é, porque lá o Rio Taquari não tem uma carta náutica mais, né? Então, a última carta náutica, acho que foi de 34 anos atrás, quando você esteve aqui. E o bacana, assim, até para a parte da navegação, é que nós temos equipamentos, né, de navegação, ecobatímetro e tal. Nós traçamos toda a rota agora, né? Também em parceria com a Navegantes do Sul, com o Flávio Ramires, para poder justamente traçar essa rota com a profundidade, com o calado, coisa que a gente pode, inclusive, mais tarde divulgar, né? Para facilitar a navegação, porque isso é importante. E as pessoas que navegam, normalmente, elas têm isso, né? Elas se trocam justamente porque é uma coisa bastante difícil de acontecer, né? As manobras são muito difíceis, então o pessoal costuma auxiliar uns aos outros. Uma dúvida que eu tenho, é sonar? É isso que tem é tipo um sonar? É um ecobatímetro. Tá. Ele consegue perceber que tem uma pedra, tem uma rocha, Sim. ou tem um banco de areia? Sim. Quanto tempo antes ou quantos metros antes? Sim. Aí depende do equipamento, né? Tem equipamentos que eles têm uma leitura mais à frente, assim, e tem equipamentos que só tem profundidade. Depende do equipamento que a embarcação tem, né? Do Cisne, como é que é? O do Cisne, ele para frente e para baixo. É mais completo. É mais completo. Então é difícil de acontecer algum problema mais sério. É difícil, muito difícil, muito difícil. A gente se precaver de todas essas coisas, né, para justamente evitar qualquer Uma experiência que eu tive dentro do barco Cisne Branco, estava na cabine do capitão, né, tava olhando a TVzinha, né? A TVzinha. A TVzinha, né? E aí ele olhou, ele disse, falou pro outro marinheiro, né, o Neri. Ele disse, Neri, a 4 metros tem uma pedra, né? Então, puxa mais para o lado esquerdo, né? Então, e isso que nós estávamos longe, né? Então, eu achei muito bacana a segurança, né? A visão dele, né? De estar vendo isso aí, né? Então, até os peixinhos dá para ver lá, né? Vai passando, né? As pessoas que participaram já do passeio, claro, a gente não tem como ter 100% essa resposta, mas a maioria delas era a primeira experiência num barco? A maioria era primeiro. O pessoal de Taquari, né? Não era já saudade. Era saudade. Era saudade, né? Essa experiência. Era a memória afetiva. Uma memória afetiva. Ontem tarde, uma senhora com 89 anos, né? Me chamaram que ela queria conversar comigo. E nem a Adriana está sabendo dessa história ainda, né? E ela olhou para mim, ela disse, quero te agradecer por incentivar. Porque quando eu era menina, né? Então, a gente vê sempre os barcos passar. Mas eu me recordo quando o barco Cisne passou, porque eu estava lavando a louça na minha casa, né? E é bacana porque ela se emocionou ao contar isso, né, Moisés? E resgatar isso para as pessoas é muito importante. E ela quis me dar um abraço,
Porque ela disse, que pena que eu não pude descer até a barragem de Bom Retiro, né? Para passar na frente da minha ex-chácara e relembrar o meu tempo de infância. Olha que legal. A gente mexe com sentimentos das pessoas, né? As memórias afetivas tem muito. Quando nós viemos há 34 anos atrás, 32 anos atrás, a gente não precisou exatamente, mas ontem no passeio do final da tarde, tinha uma moça que disse que vendeu, que trabalhou numa agência de viagem e vendeu a programação do Cisne Branco quando ela tinha 18 anos. Quer dizer, são coisas realmente que tu tá resgatando. Além de resgatar essas memórias afetivas, a gente está fazendo o resgate do turismo náutico no Rio Grande do Sul, né, gente? Utilizando justamente esse manancial que a gente tem hídrico aqui para poder fazer turismo, né? Claro que guardadas as proporções, aqui nós temos as barragens, onde a gente tem a possibilidade de navegar, que a maioria das pessoas não conhecem, não sabem como funciona, não sabe o que é, não sabe o que tem. Para o Panamá elas vão, né? Para fazer justamente essa travessia, onde guardadas as proporções, mas a mecânica é a mesma, né? E a finalidade das barragens é a mesma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês em relação ao futuro. E nós temos um Vale do Taquari que está começando a se desenvolver e muito fortemente na área do turismo. Tem como, daqui a pouco, gerar uma demanda de manter um barco aqui na região, talvez, não um barco tão grande como o Cisne Branco, para manter passeios mais regulares, de fazer um investimento nesse sentido? Como é que vocês enxergam isso? Eu diria assim, né? Moisés. É um estudo que a gente tem que fazer, né? Eu acho que o Cisne Branco e a Libreloto, elas estão dando o start disso. Elas estão dando o início. Então, agora, obviamente, tu terias que fazer uma demanda, um estudo, né, econômico, inclusive, para ver se isso é viável. Porque você tem, em Porto Alegre, por exemplo, existem poucas embarcações e tu tens uma demanda grande, né? Uma demanda frequente. Mas se nós olharmos na cidade de Porto Alegre, isso a gente faz dentro do Cisne Branco, porto-alegrenses que passeiam no Cisne Branco são na faixa de 40%. 45%, o restante são turistas. Isso é bom? É bom, uma claro boa que média? é bom, claro que é bom. Só que com 40% tu não sustenta o negócio, né? Economicamente. Então, em Lajeado, como seria? Nós vamos ter uma experiência, né, Moisés e Aline, no Trem dos Vales, né? Primeira edição, vale completo. Segunda edição, vale completo. Terceira edição, já 50% fora, serra, e esse ano 70% foi fora, 30% foi do Vale. Né? Estatísticas da Anturvales mesmo, né? Então, ou seja, só com o público local não se sustenta? Não. Possivelmente não. Talvez Possivelmente o inicial não. da novidade, sim, né? Sim, exatamente. Primeiro momento. A gente vê pelo trem, né? Como ele ainda tá puxando, ficar fixo, né? Saída semanal. Acreditamos que sempre vai ter um volume, né? Porque a Maria Fumaça. Sim, são 30 anos e eu já levei pessoas lá que já fizeram 4, 5 vezes o passeio da Maria Fumaça. Isso vai acontecer também, né? Mas tem que ter períodos de reestruturação, de se reinventar. Lembrando que nós já tivemos embarcações fixas em Lajeado, que era a Lady Day 1 e Lady Day 2. Né? É a Princesa Diana, né? Isso, a Princesa Diana. E não se mantiveram, né? Ou seja, foi aquele bug no início e depois acabou esfriando, né? Como não sabemos como foi na época, tratativas, negociações, né? Como era a comercialização também. E aí eu acho que depende também da criatividade de você estar trazendo as novidades, né? Porque você fazer um passeio na região de forma regular, como a gente está fazendo agora, passeios de 1 hora, todos os anos a mesma coisa, né? Todos os dias a mesma coisa,
as pessoas, o público local, eu já fiz, vai fazer já igual, conheço. né? Já conheço. Agora, você vai daqui até a barragem, você vai daqui até Taquari, sabe? Inventar coisas novas, fazer outros tipos de roteiros, que é o que a gente faz bastante lá em Porto Alegre, uma diversidade bastante grande. A gente faz shows, a gente faz programações noturnas, enfim, a gente está sempre inventando, né? Então, claro, ela tem uma vida maior, mas fazendo sempre o mesmo roteiro não se sustenta de forma alguma. Depois dessa temporada, quando que o barco volta, então? Então. Qual é a segunda temporada? A Lili, ela gosta de spoiler. Ia escapar assim, tá? Então nós vamos dar um spoiler pra ela. Vamos. Eu acho que volta no verão agora, pelo que eu tô vendo. Então, nós estamos negociando justamente para em 2023 a gente voltar. Não sabemos exatamente a data ainda, mas acho que vale a pena. Acho que a parceria, a união do Cisne Branco, da Libreloto, da Prefeitura de Lajeado, ela foi muito positiva, né? Das próprias pessoas que participaram, porque teve a adesão, né? Se não tivesse adesão, não adiantava nada o que a gente estava fazendo. Então, as pessoas aderiram, realmente estão tendo um outro olhar para a sua cidade, né? Estão tendo um outro olhar para o próprio Rio, né? Redescobrindo, digamos assim, o Rio. E isso é muito bacana, isso a gente não deve deixar morrer, né? Então, o pessoal me perguntou ontem, e aí, quando é que voltam? Não sabemos exatamente. Uma coisa a gente tem certeza, né? Não será daqui a 34 anos. Que bom. E o importante, Moisés, é que assim, que todo mundo, quando sai e fala com a gente ali, né? Porque a gente vai passando também a história do Rio Taquari, a história de Lajeado, né? Então, nós tivemos ali o Ricardo Santos esteve conosco no dia 12/11, ele achou muito bacana a história contada da navegação do Rio Taquari e veio ali, né? Pediu uma gravação sobre o paredão e muitos não conheciam a história de Lajeado através das águas e não conheciam a beleza da cidade através das águas. E aí o próprio pessoal que estava com nós no dia 12, da imprensa, da comissão organizadora da Expo Vale, da Construmóvel, se encantaram, né? E não só eles, mas cada passeio que tu ouve o pessoal dizer como é bonito ver Lajeado, né, pela água, ver assim, o happy hour, quando começa aquele pôr do sol, né, e aí pega assim, agora ali no Porto de Estrela, os silos todo pintado, bonito. Não tem, e aí com o Cisne Branco com as suas luzes acesas, né, cara, tá dando cada cartão postal. Que legal. Adriane, em 30 segundos, nosso tempo tá bem estourado já, eu quero saber um pouquinho das características do bar. Qual é o comprimento dele? 40 metros. E qual é a altura? A altura 15 e largura 7. Qual é o peso de um bar como esse? 200 toneladas. O que achou ali? Não sei mensurar. não consigo entender. Ele é muito pesado, ele é todo pesado. de ferro, ele é muito pesado e ele tem a infraestrutura interna, né, com 3 andares. Então, no andar superior é o andar panorâmico, que nós já chamamos, né, o deck panorâmico, onde fica também a cabine de comando. No deck intermediário, nós temos um salão, onde a gente serve as refeições. Tem uma copa e uma área aberta também, onde tem um timão para fotos ali na proa do barco, na parte da frente. E o deck Guaíba, que é o terceiro deck, é a nossa danceteria, o nosso salão de festa, banheiros e tal. Então, o pessoal vai gostar muito. E se não foram ainda, hoje às 20 horas tem lugar. E quantos anos que tem o barco já? 44 anos. Ele foi construído e se lançou às águas em 1978. Ele foi construído em Porto Alegre, ali na Ilha da Pintada, e ele foi construído especificamente para trabalhar com turismo. Ele foi construído no estado, em Porto Alegre. Sim. Olha só. Sim. Que legal. E reformado também, né? E reformado em São Jerônimo aqui.
Olha só. É um patrimônio do Rio Grande do Sul, Sim, o barco. com certeza. É um barco assim que as pessoas têm muito orgulho, né? As pessoas comentam muito e falam muito, muito legal. A gente mexe que ele é um bem privado, mas ele é muito mais um bem público do que um bem privado. E o pessoal pergunta, mas é o mesmo barco de Porto Sim, Alegre? sim, É a pergunta sim. que mais a gente está É o ouvindo. mesmo cisne branco? Sim, é o mesmo. mesmo cisne branco. Mas quem está fazendo passeio lá agora? Não, ele não está Não fazendo tá. em Porto Alegre. Porto Ele Alegre tá tá aqui. ótimo. Tá, então, Luiz, tu nos avisa do mês. Não, eu achei que ia escapar agora. Ai. Tá, 2023 foi muito amplo. Quem mas sabe a o coelhinho não traz um ovinho pra cá, né? Opa, já começou, fica melhor essa fala. Então é Páscoa. Mês que vem a gente vai lançar direitinho. Perfeito. Né, Luiz? Sim. Ótimo. Depois do Natal vem a Páscoa. Mas 9 como eu horas. tenho o teu WhatsApp, desculpa, Aline. Como eu não, tenho o não. teu WhatsApp, eu vou te dar o spoiler de primeira mão, então. Fico aí na torcida, fico na torcida. Aí tu pode tirar uma chacota do Moisés. Ai, seria perfeito, Luiz, isso seria maravilhoso. 9h07, Moi, temos que liberá-los. Claro, e agradecer aqui a Adriane Hilbeck e também o Luiz Librelotto, a gente falando desse... foi um evento, né? Foi um evento à Não parte, foi somente é. um passeio, foi um evento à parte aqui pro Vale do Taquari. Muito obrigado, gente. Obrigada a vocês pelo espaço aí. Obrigado, pessoal. E a gente ouviu na Expo Vale, né? Todo mundo que a gente caminhava por ali, cisne branco, né? Mas tenho certeza que vocês fazem parte dessa história, Moisés e Aline, tá? No capítulo dessa história do cisne branco, com a operadora Librelotto e com a Expo Vale Construmóvel, vocês têm 2, 3, 4 linhas lá escritas por vocês. Que bom, muito obrigado. Bom, felizes.